Oi, pessoal, tudo bem? Durante esta semana, estaremos iniciando o capítulo 4 da apostila 3. No capítulo 4, estaremos estudando uma ciência específica da biologia, a embriologia. Então, todas as etapas de desenvolvimento, de formação de um embrião. Então, essa ciência, ela abrange desde a formação da célula ovo, zigoto, até a formação do embrião. Pegue sua apostila, apostila 3, capítulo 4. Vamos começar. Pessoal, um breve esclarecimento sobre os slides que eu elaborei para esta videoaula. Eu estou tratando desse assunto de uma forma mais esquemática do que o assunto está apresentado na apostila. Dessa forma, eu estarei disponibilizando para vocês os slides da videoaula lá no material de apoio, ok? Para facilitar o estudo sobre a embriologia. Tudo bem? Embriologia. O desenvolvimento embrionário estudado na embriologia tem início com a formação da célula ovo ou zigoto. São 3 nomes, 3 sinônimos. Esse zigoto, ele é resultante da união de 2 gametas. Quais são esses gametas? Para relembrar rapidinho. Óvulo, gameta feminino, espermatozoide, gameta masculino. Quando se reúnem, os cromossomos dos gametas, masculino e feminino, constituem o material genético do novo indivíduo, que contém as informações necessárias para o seu desenvolvimento. A partir da célula ovo, ocorrem 3 etapas principais. A segmentação é a primeira, está na ordem. A gastrulação é a segunda e a organogênese, a última. A segmentação ou clivagem, sinônimos novamente, vai desde a primeira divisão do zigoto, a primeira mitose que vai acontecer no zigoto, até a formação da blástula, um aglomerado de células com uma cavidade interna. A gastrulação caracteriza-se pela diferenciação dos folhetos germinativos, ectoderma, mesoderma e endoderma, e do esboço do tubo digestório do embrião, formando a gástrula. Então, a primeira cavidade do corpo do embrião. A organogênese é a fase em que os folhetos germinativos se diferenciam, se modificam nos diversos tecidos e órgãos que compõem o organismo adulto. Agora vamos estudar cada etapa da embriologia, né, que foi relacionada aqui nesta parte. Bom, vamos iniciar com os tipos de ovos. O zigoto é classificado de acordo com a quantidade de vitelo no citoplasma. O primeiro tipo é o ovo oligolécito. Oligo é poucos, lécito, vitelo. São também chamados de alécitos, A é 100, ou isolécitos, iso igual. Esses ovos apresentam pouca quantidade de vitelo, que é distribuído de forma homogênea no citoplasma. Ovos assim estão presentes nos cordados, então mamíferos, enfim, vários animais que são vertebrados, e um pequeno grupo de invertebrados que também são classificados como cordados. Os equinodermos, que são as estrelas do mar, os moluscos são as lesmas, caramujos, anelídeos, minhocas, sanguessuga, nematódios e plateumintos são vermes, e muitos invertebrados marinhos. Segue agora uma imagem mostrando, ilustrando, né, a estrutura de um ovo oligolécito. O outro tipo é o ovo telolécito incompleto ou heterolécito. Hétero diferente. Então, possui média quantidade de vitelo, que é mais concentrado no polo vegetativo
que é o local da célula onde há os nutrientes, né? Sendo que no polo oposto, o polo animal, onde encontramos o núcleo da célula, apresenta menos vitelo. Esse tipo de ovo é próprio dos anfíbios. Quem são os anfíbios? Os sapos, rãs, pererecas. Então, a ilustração mostra, né, a divisão do polo animal, polo vegetal, vegetativo. No polo animal encontramos o núcleo e no polo vegetativo ou vegetal, a maior quantidade de nutrientes de vitelo. Ovo telolécito completo ou megalécito, telos significa extremidade. Possuem uma enorme quantidade de vitelo, ocupando boa parte do ovo. Nesse caso, o vitelo é chamado de gema. Os ovos telolécitos completos, eles são encontrados em aves, em répteis, que são os jacarés, cobras, tartarugas, peixes e moluscos cefalópodes. Quem são os moluscos cefalópodes? Polvo e lula. O último tipo de ovo é o ovo centrolécito. Centro é meio, apresenta o vitelo ocupando a região central do ovo. Esse tipo de ovo pode ser encontrado na maioria dos artrópodes, como por exemplo nos insetos. Vamos agora falar sobre a segmentação ou clivagem. Nós temos dois tipos de segmentação. A segmentação holoblástica, onde todo o ovo ele sofre as divisões celulares, as mitoses, ele inteiro vai sofrer essas divisões, essas clivagens. Então, de um ovo, como por exemplo ali um ovo isolécito, ocorre a primeira clivagem, formam-se 2 células. Segunda clivagem, formam-se 4 células e assim sucessivamente. E a segmentação meroblástica. A segmentação meroblástica, apenas uma parte da célula sofrerá as divisões celulares, as mitoses. Então, por exemplo, um ovo telolécito, parte só desse ovo vai sofrer as clivagens, né? Então, a primeira clivagem formam-se 2 células, a segunda clivagem formam-se 4 células. E toda aquela outra parte do ovo é vitelo. A segmentação holoblástica, ou a segmentação total da célula ovo, ela pode ser classificada em segmentação holoblástica igual. Igual por quê? Todas as células formadas a partir das clivagens, elas têm o mesmo tamanho. Todas elas, ok? Essas células iniciais do embrião, elas são chamadas de blastômeros. São as primeiras células do embrião, tá? Então, na segmentação holoblástica igual, todos os blastômeros têm o mesmo tamanho. Todos eles são iguais. E existe também a segmentação holoblástica desigual. O que acontece nessa segmentação, nesse tipo de segmentação? Os blastômeros têm tamanhos diferentes. Então, os blastômeros menores são chamados de micrômeros e os blastômeros maiores são chamados de macrômeros. A segmentação meroblástica, ela também se subdivide em segmentação meroblástica discoidal, quando a parte onde ocorre, né, as divisões celulares formam como se fosse um disco de células embrionárias. O outro tipo de segmentação meroblástica é a superficial. Nesse tipo, o núcleo do zigoto, da célula ovo, divide-se várias vezes, sem a divisão do citoplasma. Observe na ilustração. Os núcleos, eles migram para a periferia e começa a delimitação das células pela divisão do citoplasma. O zigoto, ele vai sofrer várias divisões celulares, várias clivagens, até o momento em que será formada como se fosse
uma amora. Não sei se vocês já viram uma amora, né? Ela é formada por várias bolinhas juntas, grudadinhas, não é? Então, tendo como inspiração uma amora, chegou-se a um nome que está descrito aqui, né? É a formação da mórula, certo? Então, a mórula, ela acontece aqui, ó, mórula, depois de uma série de clivagens. Formada a mórula, as células que estão lá no centro da mórula, elas começam a migrar para a periferia. E quando acontece essa migração completa, a próxima etapa é chamada de blástula, ok? Na blástula, é como se fosse uma bola de futebol, certo? Então, nós temos aqui a blastoderme, que é a parte da blástula onde nós encontramos as células, então aqui, né, que está representada em amarelo, e a blastocele. Blastocele é a cavidade que está dentro da blástula, ok? Terminada a formação da blástula, nós entramos na gastrulação. Gastrulação, formação da gástrula. Observe a ilustração. Então, nós temos aqui, nessa primeira imagem, a blástula. Olha só, blástula, tá? Tá aqui. Blástula, num corte mediano. Então, a cavidade, representada aqui, ó, com a letra amarela, tá? Blastocele, e em volta dessa cavidade, as células, né? Células do corpo do animal. Tudo bem? Bom, o que acontece? Como que acontece esse processo de formação da gástrula? Como se eu pegasse essa bola de futebol, né, que é a blástula, e eu começasse a dobrá-la no meio. Tá vendo aqui, ó, em amarelo, essa parte em amarelo aqui, ó, tá? Essa parte representada em amarelo é essa parte de baixo aqui, tá? Da blástula. Então, começa a acontecer essa dobra dessa parte do corpo do embrião. Quando essa dobra ela é terminada, chega ao final, nós temos o quê? Essa última imagem aqui. Então, aparece a primeira cavidade do corpo do animal. Qual é essa cavidade? Tá aqui, ó, chamado arquêntero, ou intestino primitivo, ok? E a primeira abertura do corpo do animal, que é o blastóporo. Professor, eu preciso saber esses nomes? Sim, precisa, ok? Com a formação do arquêntero e do blastóporo, nós temos aqui duas camadas de células, que nessa etapa são chamadas de folhetos embrionários. Quais são? A ectoderma e a mesentoderma, ok? Em relação à gastrulação, os animais, eles são classificados em dois grandes grupos. Nós temos aqui os animais protostômios, onde o blastóporo, essa primeira abertura do corpo dele, origina a boca. Acontece nos plateumintos, os nematódios, lembra que eu falei? São os vermes, nos moluscos e artrópodes. Tá? E os animais deuterostômios. Nos animais deuterostômios, esse blastóporo origina primeiramente o ânus e depois aparece a boca. Animais deuterostômios são os equinodermos, estrela do mar, ouriço do mar e todos os cordados, todos os vertebrados, ok? Como eu falei para vocês, durante o processo da gastrulação, ocorre também a formação dos folhetos embrionários. Quando todo esse processo já está pronto, né, já está terminado, nós temos o que a imagem está nos ilustrando a seguir, né? 3 camadas de células, 3 folhetos embrionários. O externo, a camada de células mais externa,
é chamada de ectoderme, que está em amarelo. Depois nós temos a camada intermediária, que está representada em rosa, que é a mesoderme. E a camada de células mais interna, que é a endoderme, que está representada em azul. A mesoderme, ela delimita também um espaço no corpo do embrião. Esse espaço no corpo do embrião é chamado de celoma. Então, o celoma é esse espaço que é totalmente delimitado pela mesoderme. Também é uma cavidade onde órgãos, né, e serão ali formados no corpo desse embrião. Temos a primeira abertura do corpo do embrião, que é o blastóporo, né? E a primeira cavidade, o intestino primitivo, que é o arquêntero, que também está representado no desenho. Em relação ao número dos folhetos embrionários, os animais, eles se classificam em triblásticos, com os 3 folhetos embrionários, ou seja, os animais triblásticos, eles têm a ectoderme, mesoderme e endoderme. São todos os vertebrados. E os animais que são diblásticos são aqueles que apresentam apenas 2 folhetos embrionários, ectoderme e endoderme. Neste grupo de diblásticos, nós encontramos os quinidários, que são as águas-vivas, ok? A anêmona do mar e as águas-vivas. Terminada a gastrulação, entramos agora na etapa que chama-se neudulação ou neudula. Essa imagem já representando, né, um corte transversal de toda a estrutura da neudulação no corpo de um embrião. Quais são as partes aqui mais importantes na formação da neudula no embrião? O tubo neural. Então, observe aqui na imagem, deixa eu marcar aqui para vocês, ó, tubo neural, ok? Veja ali, tá indicando essa parte aqui, ó. Essa parte aqui é o tubo neural, tá? O tubo neural, ele é formado pela ectoderme e dará origem ao encéfalo e à medula espinhal, ou seja, ao sistema nervoso central. A notocorda, vamos achar aqui a notocorda na imagem, olha só, aqui, ó, notocorda, tá? Tá representado aqui, ó, em lilás, ok? Coloquei uma marquinha amarela, esse aqui é a notocorda. É um eixo de sustentação do corpo do embrião. Ela será substituída pela coluna vertebral, futuramente, ok? E a última estrutura mais importante na neurulação é o celoma, tá? Ele aparece aqui, a cavidade totalmente delimitada pela mesoderme. Nos mamíferos, são cavidades corporais, onde ficam os órgãos internos. Então, vamos achar aqui o celoma, tá aqui, ó, celoma, ok? Tá? Então, são esses espaços aqui, ó. Aqui é o celoma, aqui é celoma também, tá? Então, essa imagem, ela é extremamente importante. Aparece em exercícios, aparece em concursos de vestibulares e Enem. Nestas imagens, eu estou apresentando para vocês a formação do tubo neural, tá? Com mais uma ilustração. Você não vai precisar decorar todos esses processos, apenas para você perceber a formação do tubo neural a partir da ectoderme. Então, ocorre ali, né? Olha, uma goteira neural, quer dizer, um processo que a gente chama de invaginação das células, tá? Elas formam esse espaço até darem origem ao tubo neural no corpo do embrião, certo? Olha só aquela imagem. Essa imagem E aqui, ela é bem importante, tá? Essa aqui, ela aparece em exercícios, em concursos também, ok? E chegamos à última etapa de formação do embrião, a organogênese. É o processo de diferenciação celular.
Então, as células agora irão se diferenciar, se transformar, ok? Em células ósseas, células sanguíneas, células nervosas, neurônios, células epiteliais da pele, né? Então, são células tronco, são chamadas células tronco totipotentes, que têm essa capacidade de se transformar em qualquer tipo de células do organismo. Então, as células que fazem parte da ectoderma, daquele folheto embrionário, né, que reveste o corpo do embrião, vão dar origem à epiderme, realmente a pele, né, anexos, unhas, garras, ok? A hipófise e glândulas mamárias, hipófise também é uma glândula do nosso organismo, e ao sistema nervoso. As células que fazem parte da mesoderma darão origem, né, ao pericárdio, então a membrana que envolve o coração, a pleura, uma membrana que envolve os pulmões, peritônio, uma membrana que envolve o abdômen, as estruturas excretoras, ao sistema excretor, aos rins, e estruturas reprodutivas, ao sistema reprodutor, aos músculos, ao esqueleto e à derme, né? Então, é parte da pele, parte mais interna da pele. O endoderma, folheto, né, embrionário, que é mais interno no corpo do embrião, a endoderma, vai dar origem ao revestimento interno dos tratos digestório, todo o sistema digestório e respiratório, as glândulas da tireoide e paratireoides, ao fígado e pâncreas também. Ok, chegamos ao final da nossa videoaula. Sim, eu sei, muitos nomes diferentes, complicados, mas são importantes. É um conteúdo bem importante da biologia, então eu sugiro que você realmente imprima os slides que eu estarei disponibilizando lá no material de apoio, ou copie no seu caderno, para que você vá se familiarizando com essa nomenclatura, com os conceitos que nós trabalhamos aqui. Importante também que você faça as atividades que estão propostas no material de apoio, ok? Anote as suas dúvidas e nos encontraremos na sala de aula virtual. Até mais!